Amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Projeto Pomani. Estamos aqui passando hoje um pouco mais rapidamente, apenas para trazer um complemento a um estudo que já temos aqui no canal, um estudo sobre a Sociedade Secreta Desmascarada. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Vou deixar na descrição desse vídeo o link desse estudo que gravamos 9 meses atrás, né? Já tem algum tempinho. Eu sempre procuro atualizar os meus materiais, né, os meus slides, enfim. Então, se você se interessa, eu vou passar slide por slide. Você pode pausar esse vídeo para ler e conferir o conteúdo. Mas, de qualquer modo, a ideia é que seja apenas um complemento àquele conteúdo, tá certo? Vamos lá. Temos aqui, então, Sociedades Secretas, um poder de baixo, né? E essa foto aqui, um tanto quanto sinistra, né? Numa reunião ali da Sociedade Secreta Skull and Bones, né? Uma sociedade secreta que está na Universidade de Yale. George Bush, John Kerry, fazem parte dessa sociedade secreta, bastante antiga, cercada de mistérios. Mas essa foto aí vocês encontram no próprio site da universidade, né? Para vocês verem que muitas coisas dessas sociedades não estão tão secretas mais, né? Muito bem, apresentamos aí esse texto bíblico. Essa citação aqui eu creio que não estava na apresentação anterior, que ligar-se a mundanos em sociedades secretas é uma manifesta desconfiança em Deus, né? As características aí, os elementos das sociedades secretas, tudo isso nós já comentamos. Essa citação aqui vale a pena ler, porque também não constava lá, né? Este quadro terrível, desenhado por João para mostrar quão completamente os poderes da terra se entregarão ao mal, deve mostrar àqueles que receberam a verdade quão perigoso é se unir a sociedades secretas ou se unir de qualquer forma àqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Então, quando lemos lá o quadro escatológico apresentado em Apocalipse 18, é um quadro assustador, né? Uma perseguição como nunca houve, uma confederação do mal contra os filhos de Deus, e aí o perigo de se unir a sociedades secretas, né? Essa citação consta no outro estudo, as origens antigas, né, das sociedades secretas, lá antes do dilúvio, homens ímpios se uniam para praticar violência. Depois, em Babel, né, homens de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus, consultaram entre si e aí resolveram levar adiante esse empreendimento, ok? Na conspiração formada lá contra Daniel, tinha Satanás desempenhado importante parte. Conspiração lá do Daniel, já idoso, né, quando ele foi lançado na cova dos leões, já no domínio persa. Essa citação aqui é inédita, não consta no outro estudo. E depois, por intermédio de Amã, Satanás operou para contrapor-se aos propósitos de Deus. Então, houve ali uma conspiração no reinado de Xerxes, né, ali durante o período em que os judeus viviam ali sob o reinado, então, de Xerxes, né, período persa. Esté era rainha e Amã, então, conspirou para exterminar o povo judeu e Satanás, então, atuando ali por meio dele. Jesus, né, declarou: Olha, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, e nada falei de oculto. Por quê? Porque Jesus foi acusado de ter procurado fundar uma sociedade secreta, né? Quando Anás interrogou a Cristo, tentou imputar essa acusação a ele, né? E se conseguissem provar isso, poderiam então apresentá-lo aos romanos que detestavam sociedades secretas. Então, ele poderia ser considerado um perturbador da paz e assim ser julgado mais facilmente ali, condenado à morte pelos romanos. Então, era a intenção aí de Anás, mas Jesus se defendeu muito bem, dizendo: Olha, nada falei em oculto, né? Tudo eu disse abertamente.
Então, para vocês verem, tá certo? Temos aí o gnosticismo, não temos aí muito tempo aí para falar sobre isso, não é o propósito aqui, mas ainda no primeiro século começou-se a surgir, né, um movimento ali estranho, místico, envolvendo práticas ocultistas, né, conhecimentos que misturavam elementos do cristianismo com outras religiões orientais e supostamente um conhecimento mais elevado, oculto, que não está acessível a todos e que, portanto, né, deveria se fazer esse esforço para obter a gnose, né? E aí eles procuravam ter contato com anjos, rejeitavam ali na prática a divindade de Cristo. João escreveu, né, suas epístolas também tentando refutar o gnosticismo. Então não deixa de ser aí um tipo de um anticristo, tá certo? Sobre isso falamos aí no outro estudo, né? Ellen White teve a oportunidade de ver em visão esses encontros dessas sociedades secretas, ficou horrorizada, escandalizada. Você pode pausar aí para ler essa citação mais uma vez. É um perigo muito grande todos aqueles que se unem nessas sociedades secretas. Veja como é que a pessoa se compromete até a própria vida dela, né? Por isso esses símbolos, né? Colocar uma forca ali no pescoço e etc. Como é que se compromete dessa forma em relação a algo que só depois ela vai conhecer, né? Então, olha que pacto sinistro, né? A pessoa coloca ali a vida dela nas mãos dessas pessoas, mas só depois que ela vai entender exatamente o que essas sociedades aí se propõem, né? Bem, essa citação foi lida também. Deixa eu voltar aqui, você pode pausar, né? Uma citação de um autor português, consta lá no estudo. Essa citação aqui também é da Helena Blavatsky, né? Vale a pena você voltar. Essa daqui não é inédita. Aqueles que escolhem unir-se a essas sociedades secretas estão prestando homenagem a ídolos tão impotentes e sem sentido para abençoar e salvar a alma quanto os deuses dos hindus, né? Então, realmente é uma inutilidade e uma ofensa a Deus, né, se unir a essas sociedades. Temos aí a maçonaria no Brasil, né? O Brasil, assim como os Estados Unidos, né, surge como um Estado-nação por obra de maçons. Aqui no Brasil, Dom Pedro I, que proclamou a independência, era maçom, foi atraído para a maçonaria pelo José Bonifácio de Andrada e Silva, considerado o patriarca da independência, que foi um grande promotor aí das ideias liberais e também da maçonaria aqui no Brasil, certo? Primeiro gabinete presidencial, né, os ministros ali e o presidente eram todos maçons, veja que coisa, né? Então, o Deodoro da Fonseca e o seu primeiro gabinete ali de ministros, né, eram todos maçons. O segundo presidente também, o terceiro também, o quarto também, o sétimo, né, o Nilo Peçanha, foi o nosso presidente negro, né? Também maçom, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, né? Delfim Moreira, Washington Luiz, aqui temos a República Velha, né? Ou República Oligárquica. Depois, o Café Filho governou ali por um período curto, o Nereu Ramos, né? Presidentes ali de transição. E o Jânio Quadros, maçom também, né? Todos esses que são reconhecidamente maçons, fora outros que existem ali algumas especulações, né? O Michel Temer, né, teria deixado a maçonaria, enfim, mas a influência maçônica é inegável no nosso país, ok? Comentamos sobre isso, né? Sobre o Bohemian Grove, o John Kerry, o presidente Bush. O Clube Bilderberg, vale a pena conhecer a influência, né, dessa sociedade aí que une os homens mais poderosos do mundo e outras organizações também, como o Clube de Roma, a Comissão Trilateral, enfim, nós não temos aqui a pretensão de
tratar disso com profundidade. Tem muitos vídeos, canais, livros sobre esse assunto. E nem nos interessa muito, enquanto cristãos, né, nos aprofundarmos aí nas obras das trevas, né? Nós precisamos compreender a luz e apenas nos concentrar naquilo que foi revelado a nós, porque se foi revelado, como esses textos de Ellen White que eu acabei de ler, é porque é importante termos isso daí em mente, ok? Lemos aí sobre isso, comentamos, né, sobre essas ações aí filantrópicas. Ninguém nega que existem coisas boas, mas aquilo que existe de ruim anula a parte do bem, né? Você quer fazer o bem, quer se unir a pessoas que estão comprometidas com o bem, com a filantropia, procure uma igreja, né? Procure a Igreja Adventista, a ASA, a ADRA, tem trabalhos magníficos aí nessa linha, ok? A influência da maçonaria nos Estados Unidos é inegável, não há como se discutir isso, os símbolos estão por toda parte. A elite globalista também, né? Eu falei do Clube Bilderberg. Temos aqui o prédio do Parlamento Europeu, inspirado na Torre de Babel, né? Um projeto, uma grande conspiração contrária aos planos de Deus, o objetivo de estabelecer um governo mundial, controlar as pessoas ali, né? Num território pequeno, enfim, então tudo isso é bastante significativo. Falamos aí também do papel dos jesuítas, ok? Se você quiser, poderá depois ler com calma essas citações, né, de como eles foram galgando aí altos cargos, ok? Muitos fazem parte também da Ordem de Malta, uma ordem importante. Malaty Martin ainda falando da importância dos jesuítas, do poder que eles alcançaram, dessa submissão ao papado, enfim. Ok? Texto aqui importante de Ellen White falando especificamente da maçonaria, como os indivíduos que entram nessa sociedade são absorvidos ali por tudo que envolve ali, são estudos, são rituais, são encontros, sem falar que ela menciona ali pessoas intemperantes, infiéis, toda classe de gente que se junta ali, e um cristão não deve estar se associando a essas pessoas. Há uma censura aos que enviam dádivas e ofertas aos inimigos da verdade, né? Então, ainda pessoas que patrocinam, colocam dinheiro nessas iniciativas que são contrárias à verdade. Helena Blavatsky fala aí da adoração ao sol, né? Que os maçons são solícolas. Não há como negar que são adoradores do sol. Então, existem símbolos em lojas maçônicas, representando o sol, enfim, a posição dos templos maçônicos em direção ao nascer do sol, né? A leste, tudo isso é muito significativo. E aqui chegamos a um ponto importante, inédito também, dessa segunda parte, né, dessa atualização desse estudo sobre sociedades secretas. Edson White, filho de Ellen G. White, vejam que coisa. Edson White teria se juntado a uma sociedade secreta? Bem, veja o que a mãe dele escreveu para ele. Ellen White, mensageira do Senhor, uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, preocupada com o filho, porque ali por volta dos 18 anos ele tomou essa decisão que vocês vão conhecer agora. Você se juntou aos bons templários sem pedir meu conselho ou o conselho de qualquer um em Battle Creek. Você sabe que eu não sancionaria isso, pois é um passo para se separar de nossa fé. Você sabia ou deveria saber que os guardadores do sábado se mantêm separados de todos esses corpos e partidos. Todas essas sociedades secretas são obra de Satanás. Todas. Elas não tendem à piedade. Essa sociedade conhecida como os Bons Templários, existe até hoje, inclusive, surgiu com o objetivo de promover a temperança. No século XIX, muitas pessoas estavam preocupadas com isso nos Estados Unidos e não só, promover bons hábitos de saúde, abstinência de álcool e daí por diante. E o jovem Edson White
ah, aceitou um convite e se integrou a essa sociedade dos Bons Templários. Esse é um episódio aí pouco conhecido da família White. Fazemos questão de trazê-lo aqui, né, porque Ellen White reprovou o filho por essa decisão. Edson White, depois, por volta dos 40 anos ali, teve uma experiência renovada com Deus, então nós acreditamos que ele rompeu com essa sociedade secreta, né? E com qualquer outra, eventualmente. Mas especula-se muito aí na internet sobre um suposto envolvimento de Tiago White, Ellen White com a maçonaria, quando na realidade foi o filho que se envolveu e isso não ficou escondido. Essa informação pode ser conferida. O texto está em inglês, mas você traduz aí, enfim. Lá no site EGW Writings, basta lançar aqui essa referência que está aqui embaixo, né? São cartas e manuscritos, enfim, aqui a referência do inglês. Então, o que nós temos de real é isso, né? O envolvimento do filho jovem, um pouco ali imaturo, enfim, se envolve com uma sociedade secreta e Ellen White reprova. Como que uma pessoa que condenou tanto maçonaria, sociedades secretas, enfim, iria ela própria se envolver? Então, não dê ouvidos a especuladores, pessoas que jogam informações sem comprovação, sem referência, sem fonte. Aqui nós temos uma fonte, um episódio real, não foi oculto, né? Problemas aí, pecados na vida aí de profetas da Bíblia, de homens de Deus. Isso é apresentado na Bíblia, no Espírito de Profecia, que é inspirado pelo mesmo Espírito Santo, não é diferente. Aqui está para todos conhecer esse episódio da vida do filho de Ellen White, Edson White, ok? Ellen White fala ainda sobre o controle da mente, né? Então, ela diz que sofria, né, ao pensar em quantos, né, estão se ligando a sociedades secretas e abrindo mão, então, da sua capacidade aí de exercer o seu raciocínio, sua liberdade de escolha, o livre-arbítrio, né, se tornando aí quase como zumbis, né, sendo controlados aí por outras mentes nessas sociedades, ok? Um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que se estão unindo em sociedades secretas. Temos aí um ritual sinistro no Bohemia Grove, né, quando adoram ali uma coruja. Então, Satanás irá usar sociedades secretas, sindicatos, nas últimas cenas aí do drama, ok? O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta, ok? Essas sociedades são agências de Satanás, pessoas que se unem ali, como eu falei no primeiro estudo, buscando muitas vezes vantagens, né? Uma rede de influências, e por isso, então, isso é condenado aí à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia. Ellen White diz abertamente: quanto maior a renda atraída para o tesouro, maior e mais profundo o mal. O ganho ímpio que enriqueceu essa sociedade será, quando rastreado em todos os seus aspectos, visto como uma maldição. Elas são as armadilhas de Satanás, sua rede para enredar as almas. Mais claro do que isso? Impossível, né? Um poder dominante coercitivo, né? Justamente para manipular as consciências, para não permitir ali nenhum campo para a liberdade de consciência. Confederações, sindicatos e sociedades secretas. Então, Ellen White mencionou várias vezes sociedades secretas. São instrumentos de crueldade. Temos aqui Gavrilo Príncipe assassinando em 1914 o arquiduque Francisco Ferdinando e a esposa dele. Isso foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. E ele fazia parte
esse jovem estudante assassino fazia parte de uma sociedade secreta de linha nacionalista da Sérvia. Então, mais um episódio aí que mostra aí a crueldade dessas sociedades, né? Agora, ela diz, é claro que tudo isso é negado pelos membros desses órgãos, né? Eles vão negar isso, evidentemente. Mas Deus olha além do prazer e da aparência atraente para os motivos secretos e subjacentes e para o verdadeiro funcionamento da associação. Embora alguns deles afirmem fazer da palavra de Deus, em certo sentido, a base de sua organização, se você for visitar um templo maçônico, a Bíblia vai estar lá no altar. É verdade que ao lado de outros livros também, de outras religiões, muitas vezes, né? Mas eles se afastam muito dos princípios da justiça. Os votos impostos por algumas dessas ordens exigem a retirada de vidas humanas quando segredos da ordem são divulgados. Note, isso não é teoria de conspiração. Para aqueles que creem na palavra profética, então está aqui sendo exposto. Acontece sim, pelo menos algumas dessas organizações secretas, pactos de sangue, né, para ceifar vidas, tá bom? E também inocentar o culpado da punição merecida. Veja que coisa, né? Eu falei no estudo anterior sobre juízes, advogados, né, no meio jurídico. É muito comum essas pessoas entrarem nessas sociedades secretas e quando eles se encontram num tribunal, né, às vezes um juiz, um advogado, né, são irmãos maçons, promotores, procuradores, etc. Então, ali naquele aperto de mão, ali naquele gesto, ali naquele código que tem, morre a justiça e o que prevalece são interesses pessoais. Para os que trabalham contra a ordem, exige-se deles que sigam um proceder que não está de modo algum em harmonia com a lei de Deus, ok? Então, o conselho não se unir a maçons, qualquer organização secreta, nem a uniões trabalhistas. Temos aqui uma foto, olha, da Ordem Independente dos Bons Templários, né? Em alguma dessas fotos aí, quem sabe o Edson White esteja, né? Tenha sido aí visto, nesses encontros aí dos Bons Templários. O cristão deve cortar todo o laço que o ligue a essas sociedades secretas. Todo o laço, né? O cristão abandonará essas coisas que são embaraço à sua espiritualidade, por maior que seja o sacrifício. Melhor é perder o dinheiro, bens e a própria vida, veja, a própria vida, do que pôr em risco os interesses vitais da alma. E aí temos mais uma vez uma indicação da série Ataque Total do Dr. Walter Veig. Que jamais nos juntemos a conspirações ou sociedades secretas, que rompamos qualquer ligação com essas organizações e que possamos identificar o poder por trás das sociedades secretas, né? É um poder maligno e que possamos escolher o lado de Cristo na crise final. Muito bem, fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido até esse ponto. Se você gostou, curta, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais irmãos. Lembrando que é direcionado mais a adventistas do sétimo dia. Graça e paz, até a próxima.